Boa noite. Eu estou tomando essa água aqui. Nós estamos falando sobre santidade e avivamento. Enquanto eu estou tomando essa água aqui, eu creio que essa xícara foi enchida com água mineral. Agora vamos supor que naquela água mineral que a gente compra, estivesse escrito assim, na água mineral: 99% de água mineral e 1% de água de esgoto. Você tomaria? Você tomaria? Não. Mas é só 1% de água de esgoto. Bom, se você não tomaria, por que Deus vai tomar? Por que Deus vai tomar? É assim que é a nossa vida. Não adianta ter 99% de obediência em algumas áreas, em outras áreas ter 1% de esgoto, porque isso vai atrapalhar a santidade divina em nossa vida. Porque ali, a primeira palavra é uma ação nossa. A santidade é uma ação nossa, é a nossa parte. A segunda parte não é a gente que provoca, é o mover de Deus que provoca e atinge as nossas vidas. Amém, irmãos? Você já teve um momento na vida em que você teve de fazer um acerto de contas com alguém? Quem aqui já teve esse momento na vida que teve que fazer um acerto de contas com alguém? Quando eu falo de acerto de contas, eu não estou dizendo de um acerto trabalhista. Eu não estou falando de um acerto financeiro, mas eu estou falando de algo que aconteceu e não ficou bem esclarecido. Algo que você cometeu, algum erro que você cometeu e talvez prejudicou alguém, feriu alguém, e você teve que então ir até essa pessoa e fazer a devida retratação. Quando eu falo de acerto de conta, eu estou falando de uma palavra que você disse, e aquela palavra ela não foi bem explicada, e aquela palavra entrou no coração da pessoa e quebrou um relacionamento que você tinha com essa pessoa. Então você tem que ir até essa pessoa, pedir perdão e retratar essa situação. É desse acerto de contas que eu estou falando. Geralmente o acerto de contas acontece porque alguma coisa deu errado, alguma coisa aconteceu e precisa de uma certa retratação. Então o acerto de contas para que serve? Ele serve para resolver aquela questão, para colocar um ponto final ou para colocar um ponto em cima dos is. Agora, olhando para a vida cristã, muitas coisas não acontecem como Deus esperava. Não estou dizendo que Deus não está no controle, não é disso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo a respeito do livre-arbítrio que Ele deu a você, do poder de decisão e de escolha que Ele deu a mim e você, e por causa desse poder de escolha que Ele deu a mim e a você, a gente acaba fazendo escolhas erradas, a gente acaba cometendo erros, e precisa então de um acerto de contas. A gente precisa acertar isso com Deus, em várias áreas da nossa vida. Então alguma coisa que Deus planejou, que Deus quisesse que você fizesse, mas você não conseguiu fazer, ou aquilo que Deus não quisesse que você fizesse, mas você acabou fazendo, então você precisa chegar até Deus e retratar essa situação em alguma área da sua vida. É desse acerto de contas que eu estou dizendo. E quando isso acontece, nós precisamos ir até Deus e dizer: Deus, trabalha nessa área. Deus, trata a minha vida, para que a gente possa experimentar essa santidade e esse avivamento. E o texto de hoje, irmãos, retrata esse tipo de situação. Deus, ele estava guiando o povo de Israel à terra prometida. Então Moisés, ele teve um encontro com Deus no monte, ele estava no monte tendo um encontro com Deus, aonde que nesse encontro com Deus, ele recebeu as tábuas da aliança. Então Moisés estava muito tempo ali com Deus, e o povo de Israel começou a ficar preocupado, porque Moisés não voltava. Então eles resolveram fazer um bezerro de ouro, e se curvavam diante daquele bezerro, dizendo que aquele bezerro era o Deus deles. Então Moisés sai desse encontro e começa a descer o morro, e quando Moisés retorna desse encontro, ele vê o povo adorando esse bezerro de ouro, ele vê o povo se curvando diante desse bezerro.
Então muitas coisas aconteceram ali. Moisés ficou muito bravo, muito furioso. Ele pegou aquelas tábuas que ele tinha recebido da mão de Deus, e ele então joga aquelas tábuas no chão, e aquelas tábuas se quebram. Então ele pega aquele bezerro de ouro, ele joga aquele bezerro de ouro no fogo, queima aquele bezerro, ele derrete no fogo e ele moe aquele bezerro e dá para Israel beber. Então novamente ele volta para o encontro com Deus, a fim de retratar essa situação do povo de Israel com Deus, a fim de retratar aquilo que o povo de Israel tinha acabado de fazer, um bezerro de ouro e se curvando diante dele. Mas o que isso tem a ver com nós? Eu vou ser mais direto. Que área da sua vida você precisa fazer um acerto com Deus? O que na sua vida não está bem ajustado, não está do jeito que Deus quer, não está agradando a Deus, ou não está dentro da palavra de Deus, não está alinhado com a palavra de Deus? Que área de sua vida você precisa fazer um acerto de contas com Deus? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33. Nós não vamos ler todo o capítulo, porque ele é bem extenso, mas você deixa a sua Bíblia aberta, à medida, no decorrer do sermão, nós vamos ler os textos, e você pode depois ler esse texto, fica como tarefinha de casa, você pode ler esse texto mais tarde, que Deus vai ministrar coisas novas ainda na sua vida. Êxodo capítulo 33, deixa a sua Bíblia aberta. Hoje o que Deus quer falar ao seu coração é sobre acertando sua vida com Deus. Para você experimentar a santidade, a primeira coisa que você precisa fazer é acertar a sua vida com Deus. É ver na sua vida, quando a gente acabou de participar da ceia, e o texto diz, examine pois o homem a si mesmo. Esse texto não é só quando nós vamos participar da ceia, não. Esse examine pois o homem a si mesmo tem que ser a cada instante, a cada momento, a cada dia, porque eu posso estar fazendo algo correto, mas depois que sair daquela porta eu posso fazer algo errado, então eu tenho que me examinar a cada instante. Então a gente precisa nos examinar e ver, o que eu preciso acertar com Deus? Qual é a área da minha vida que eu preciso fazer esse acerto de contas? E o texto nos mostra 4 fases que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, a respeito desse acerto de contas que o povo de Israel fez com Deus, e que nós vamos aprender essa noite. Amém, irmãos? Acertando sua vida com Deus. Primeira fase nesse acerto é a fase da revelação. Versículo 3 de Êxodo 33 diz o seguinte: vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Então Deus começa a fazer aí um diagnóstico do povo de Israel, e depois de fazer esse diagnóstico, Deus revela a sua opinião a respeito de Israel. Olha o que ele diz no texto: vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruir no caminho. Irmãos, a palavra obstinado aqui no texto, ela significa teimoso, cruel, e ela vem de uma raiz que traz o sentido de um povo que se desvia da verdade. O que Deus está falando para Moisés? Moisés, eu não vou com esse povo, porque esse povo é um povo que se desvia da verdade. Tudo que eu falo para eles, eles não seguem. Se eu falo para eles irem para a direita, eles querem ir para a esquerda. Se eu falo que não deve fazer, eles fazem. Se eu falo que deve fazer, eles não fazem. Moisés, esse povo é um povo obstinado, e eu não vou com vocês. Eu vou mandar à frente de vocês um anjo. Ele tem mais paciência, ele vai, mas eu não vou, porque se eu for, eu vou destruir. Eu não vou aguentar reclamação, eu não vou aguentar idolatria, eu vou destruir todo mundo. Então, Moisés, eu não vou. Então aqui nós temos um triste diagnóstico do que Deus fala a respeito do povo de Israel. Ele revela: vocês são um povo obstinado, um povo teimoso. Se ele fosse dizer para nós, na nossa linguagem aqui bem aberta, ele diria: vocês são um povo de cabeça dura, vocês são cabeçudos. É esse sentido, teimosia. E Deus então traz essa triste revelação.
nós podemos dizer que Deus já estava nos limites com o povo de Israel. Ele já não aguentava mais tanta afronta do povo de Israel. Depois de tudo que Deus vinha fazendo, milagre por milagre, promessa por promessa, tirando eles do Egito, levando a terra prometida, ele já estava nos limites com o povo de Israel. Ele falou: Moisés, é melhor que eu não vou, é melhor não ir com vocês, porque se eu for, eu vou destruir todo mundo. E na realidade, irmãos, Deus, ele estava protegendo o povo de Israel. Talvez você pense: mas por que protegendo? Como Deus está protegendo, dizendo que ele não vai com o povo de Israel? Isso é proteção? Lógico que é proteção, porque se Deus fosse, ele ia matar todo mundo, ele não ia suportar. Então, de certa forma, Deus mais uma vez protegendo o povo de Israel, porque ele estava dizendo: olha, eu sou santo e eu não vou aguentar reclamação, eu não vou aguentar murmuração, eu vou mandar um anjo que ele é mais paciente, mas eu não vou não. Talvez você pense: mas Deus não tinha falado que a respeito da promessa, que ele daria a terra? Sim. Agora entende uma coisa: Deus é fiel à sua palavra e não a pessoas desobedientes. Ele estava dando aquela terra porque ele é fiel à palavra dele. Mas se fosse por causa do povo, ele não daria não. Então o que ele disse? Olha os versículos: vá para a terra que prometi com juramento, mandarei à frente um anjo. Deus não está dizendo assim: olha, porque vocês são um povo obstinado, eu não vou dar mais a terra. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo: olha, eu prometi, eu vou dar, só que eu não vou com vocês mais não, eu vou mandar um anjo. Muitas vezes, agora entendo o que eu vou falar para você. Muitas vezes nós achamos, porque nós estamos bem financeiramente, está tudo em paz em casa, estamos indo bem no trabalho, é sinal que Deus está caminhando com a gente. Mas pode ser que não é. Sabe por quê? Eu conheço muitas pessoas que têm um bom casamento, seus filhos é uma bênção, mas nunca quiseram saber de servir a Deus. Conheço pessoas prósperas, mas nunca quiseram saber de Deus. Então muitas vezes você acha, porque as coisas estão indo bem, é sinal que você está agradando a Deus, quando na realidade pode ser que não, pode ser que você esteja enganado, porque um dia vai ter o acerto de contas, um dia a casa cai. E nessa fase de revelação, quando Deus fala para o povo de Israel: vocês são um povo obstinado, o que isso tem a ver comigo, com você? Quando nós buscamos a Deus, o que Deus tem falado a meu respeito e a seu respeito? Que você é quem? O que Deus tem falado para você? Qual a revelação que você tem tido de Deus a respeito de você? Ele tem falado para você: meu filho, você tem me agradado, continue neste caminho, é desse jeito mesmo, meu filho? Ou ele tem dito outras coisas para você, que você precisa então fazer esse acerto de contas com Deus? Será que você acha que por tudo está bem é sinal de que ele tem aprovado onde você tem caminhado? Tenha cuidado. O que Deus tem falado com você? Hoje Deus está te dando a oportunidade de você fazer esse acerto de contas, olhar para dentro de si e falar: Deus, aonde eu preciso consertar? Aonde eu tenho te entristecido? Aonde eu tenho sido obstinado? Aonde eu tenho sido teimoso, cabeça dura, desobediente? E aí você vai ter a oportunidade de fazer esse acerto de contas com Deus nessa fase da revelação. Amém, irmãos? Segunda fase é a fase do arrependimento. Agora nós vamos para o versículo 4 de Êxodo 33. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Irmãos, então Moisés recebe a revelação de Deus que o povo é obstinado, e ao mesmo tempo ele recebe a notícia que Deus não iria com eles. Então, quando o povo soube que Deus não iria com eles, eles começaram a chorar, e eles começaram a não usar enfeite nenhum. Agora, a pergunta que fica em minha mente é: por que o povo chorou? Por que o povo começou a chorar? Porque sem Deus eles não iriam conquistar a terra? Será que eles pensavam: gente,
a gente vai ter que chorar muito, porque agora nós não vamos conquistar mais a terra. Como nós vamos conquistar a terra se Deus não vai com a gente? Então aquela terra que eu já estava pensando em plantar, eu já estava pensando em criar meu gadinho, eu já estava pensando em fazer ali a minha horta, agora eu não posso pensar mais nisso, porque Deus não vai com a gente. Será que era por isso que eles estavam chorando? Ou será que eles estavam chorando porque sem Deus não dá para viver? Será que eles estavam chorando assim, olha, esquece a terra, porque se Deus não for com a gente, não há sentido de vida? Por que o povo de Israel estava chorando? Será que era porque eles achavam que não iriam conquistar mais a terra, ou porque a presença de Deus era tão importante e eles não conseguiriam viver? Para nós, para mim e para você, por que Deus é importante para nós? Por que Deus é importante para você? Por que servir a Deus é tão importante para você? Por causa de tudo que Ele oferece, dos livramentos, das bênçãos, das promessas da terra prometida? Ou porque sem a presença dEle a vida não é vida? Em qual das duas respostas você se encaixa? De certa forma, o povo estava arrependido da sua conduta. Por quê? Porque o choro deles de arrependimento foi acompanhado de uma atitude. Se você olhar no versículo 4, o arrependimento foi acompanhado de uma atitude. Qual foi a atitude? Eles não usaram enfeite algum. Agora vamos entender o que é esse enfeite. Irmãos, esses enfeites, eles eram usados no pescoço. Era uma espécie de ornamento e também uma espécie de amuleto. Só que esses enfeites, eles eram de origem pagã. E eles não podiam ser admitidos no meio do povo de Deus. Então era espécie de um amuleto da sorte. Não sei se vocês já viram um carro com aquela fitinha vermelha na placa. Vocês já viram pessoas que têm os filhos e colocam aquela fitinha vermelha no braço? Diz que é para espantar mal olhado. Então era uma espécie de amuleto que eles estavam carregando. Então eles começaram a chorar e eles começaram a arrancar tudo aquilo. Eles decidiram não usar mais, porque eles não precisavam de amuletos. Agora, o que Deus está falando para você? Você não precisa de amuletos da sorte, você precisa do Senhor. Então nós precisamos arrancar todos os nossos ornamentos, aquilo que a gente acha que é aquilo que está nos dando a vitória, aquilo que está trazendo bênção na nossa vida, quando na realidade nós precisamos mais é de Deus. E nós precisamos ter cuidado, porque nós podemos estar servindo a Deus, mas cheio de amuletos no nosso pescoço. E quando eu falo de amuleto, eu não estou falando fisicamente de correntes, de ornamentos. Eu estou falando de algo que pode ser você se apoiar na sua própria inteligência do que na fé em Cristo Jesus. Eu estou falando de você colocar a confiança nas suas habilidades do que em Deus. É desse tipo de amuleto que eu estou falando. E a fé, ela é desafiadora, sabe por quê? Porque ela nos força e nos desafia a jogar todo tipo de amuleto que nós estamos usando, a todo tipo de coisas que nós às vezes estamos usando, achando que é por causa daquilo que nós estamos conquistando, é por causa da nossa inteligência que nós estamos avançando, é por causa da nossa capacidade de se relacionar que nós estamos tendo sucesso na vida, quando na realidade nós não precisamos disso, nós precisamos é do Senhor, e as demais coisas serão acrescentadas. Então eles começaram a tirar aqueles amuletos. Outra coisa também, esses amuletos serviram para dar ocasião ao pecado. Por quê? Foram com esses amuletos, com esses ornamentos que Arão fez o bezerro de ouro. Ele pegou, me dá um pouquinho aí, me dá um pouquinho desse seu ouro aí, tira essa corrente, vai tirando. Aí ele pegou aquilo lá, e aí ele fez o bezerro de ouro. Então foram esses amuletos, foram esses enfeites, foram esses ornamentos que deu ocasião ao pecado. A pergunta que fica é: o que na sua vida tem servido de ocasião ao pecado? O que na sua vida você precisa tirar porque está dando ocasião ao pecado? Porque senão a santidade não vem, ela não vem. O que na sua vida você precisa arrancar, eliminar e decidir não usar mais, não assistir mais,
não ver mais, não pensar mais. O que na sua vida você precisa eliminar? Quais são os ornamentos que têm dado ocasião ao pecado? E qual é a sua reação quando você percebe que Deus te revela que você não está andando onde Ele quer que você ande? Qual é a sua reação? Você decide não usar mais? Ou você começa a arranjar justificativa, desculpa? É muito lindo quando o povo chorou e arrancou aquilo lá. É isso que o pecado tem que fazer em nós. É interessante quando a gente fala sobre pecado, as pessoas só pensam em um tipo de área. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Se alguém chegasse aqui na igreja e dissesse a você o seguinte: irmãos, vocês não sabem da pior notícia que aconteceu. O pastor Jean caiu no pecado. O que vocês iriam pensar? Tenho certeza que vocês iriam pensar: ele adulterou, ele traiu a esposa. Preste bem atenção. Como a gente tem essa capacidade de achar que o pecado só tem a ver com a área da imoralidade, quando na realidade, às vezes, quando a gente não está com esse problema nessa área, a gente acha que está bem. Mas você não tem imoralidade na sua vida, mas você vive mentindo. E parece que aquilo não traz peso em você, parece que só o pecado da imoralidade é que traz peso na nossa vida. Quando na realidade, quando a gente trata mal alguém, não traz peso. Quando a gente fala uma mentirinha, não traz peso. Quando a gente não é totalmente honesto em alguma coisa, não traz peso. E aí a gente acha que a gente está bem com Deus. Por quê? Porque a gente julga que pecado só tem a ver com a área da imoralidade. Tanto é que eu dei esse exemplo, eu tenho quase certeza que a maioria de vocês, quando eu falei pastor Jean caiu no pecado, vocês pensaram numa área sexual. Tem gente balançando a cabeça, mas é. E por isso que a santidade não vem, porque você fica examinando e fala: Senhor, eu sou fiel à minha esposa, eu não estou fazendo sexo com meu namorado, eu estou guardado, mas e as outras áreas, como é que fica? É o que eu falei, 99% de água mineral e 1% de água de esgoto, e acho que Deus vai beber essa água, Ele não vai. Observe essa frase que diz: prefiro que enxergue em mim erros com arrependimento do que uma falsa perfeição. Acerte hoje mesmo a sua vida com Deus. Terceira fase, a fase do compromisso. Versículo 15 diz o seguinte: então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Então, veja bem, Deus falou que o povo era um povo obstinado. Depois Deus falou ao povo que Ele não iria mais com eles, que ia mandar à frente um anjo. Pois é, agora Moisés diz para Deus o seguinte: Senhor, se o Senhor não for com a gente, nós não vamos também não. Não adianta o Senhor enviar o anjo, não adianta que nós não vamos. Irmãos, este versículo para mim é um dos versículos mais bonitos do Velho Testamento, porque ele mostra o compromisso de Moisés com o Senhor. Para Moisés não adiantava ter conquista, para Moisés não adiantava ter alívios da guerra, para Moisés não adiantava ter uma terra boa que manava leite e mel, para Moisés não adiantava ter muitas bênçãos abundantes. Para Moisés o que importava era a presença de Deus. Moisés está dizendo: Senhor, eu não quero mais terra, eu não quero mais promessa, eu quero a presença do Senhor na nossa vida. Eu não vou subir, Senhor, a terra para mim não faz sentido, as conquistas para mim não faz sentido se o Senhor não estiver comigo. Moisés está dizendo: Senhor, não adianta o que o Senhor tem para me oferecer, se o Senhor não estiver comigo, eu não quero. Irmãos, que compromisso com Deus, que relacionamento profundo. Isso sim é amar a Deus sobre todas as coisas, porque nada era importante para Moisés além da presença do Senhor. E aí eu volto à pergunta que eu fiz alguns instantes atrás: por que você decidiu servir a Deus? Porque realmente você não consegue viver sem a presença dEle? Ou porque você não consegue conquistar nada na vida e precisa dEle? Resposta A ou resposta B?
Marcos 8,36 diz o seguinte: pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Irmãos, o que adianta você ser a pessoa mais poderosa na empresa, ser a pessoa mais inteligente na faculdade, o mais admirado entre os amigos, ser um empresário de sucesso, mas saber que Deus não vai com você? O que adianta? Não adianta nada. Nós precisamos ter a coragem de dizer ao Senhor: Senhor, eu só quero se o Senhor estiver comigo. Se o Senhor não estiver comigo nesse negócio, eu não quero. Mas muitas pessoas têm medo de fazer essa oração. Sabe por quê? Porque se fizer essa oração de coração, Deus vai arrancar muita coisa da sua vida e o negócio vai ficar feio. E você não está preparado para isso. Mas se a gente quer experimentar a santidade, a gente vai precisar fazer essa oração: Senhor, eu não quero nada se o Senhor não estiver comigo. Nós precisamos estar dispostos a pagar esse preço. Vai haver dores? Vai haver retratação? Vai. Mas é melhor fazer do que não fazer. Porque não adianta estar tudo bem na sua vida, mas saber que você não está bem com o Senhor. O que adianta, meu irmão? Não adianta nada. Moisés, ele se recusou, ele falou: Deus, eu não vou, nem adianta que eu não vou, eu paro por aqui, se o Senhor não for com a gente, eu não vou não. Acerte hoje mesmo a sua vida com Deus, assuma um compromisso com Deus, de andar nos caminhos dEle, e sempre estar se examinando, falando: Deus, eu estou no centro da sua vontade, eu estou mesmo. Deus, eu não quero nada nessa vida se o Senhor não estiver junto comigo. É esse tipo de oração que a gente precisa fazer. Amém, irmãos? Quarta e última fase, fase da intimidade. Versículo 18 diz o seguinte: Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Então veja bem, irmãos, primeiro Deus falou da revelação que eles eram um povo obstinado. Depois o povo chorou, tirou aqueles enfeites, não usou mais enfeites nenhum. Depois Moisés falou assim: olha, se o Senhor não for com a gente, nós não vamos. Então nesse meio termo, Moisés discutindo ali, conversando com Deus, Deus falou para Moisés: Moisés, tudo bem, eu vou com vocês, pode ficar tranquilo que eu vou com vocês. Só que agora, para Moisés, não bastava só o Senhor ir com eles, Moisés queria mais. Moisés então fala assim para Deus: Deus, eu quero que o Senhor me mostre a tua glória. Então, para Moisés agora não bastava simplesmente a companhia de Deus. Moisés, ele queria então mais do Senhor, ele queria ver a glória de Deus. Agora, irmãos, veja bem, isso aqui era um pedido impossível, muito impossível. Por quê? Ninguém pode suportar a glória de Deus. Ninguém consegue suportar a glória de Deus. Às vezes a gente faz uma oração errada, a gente diz assim: Senhor, vem com a tua glória. Meu Deus, se Deus vir com essa glória, ninguém para em pé aqui. Essa parede cai, o teto cai. A gente não suporta a glória de Deus. Mas o X da questão, aí a gente precisa entender a essência da palavra, a essência do versículo. A essência disso aqui é o sentimento de sede de Moisés com Deus. É esse sentimento de sede, de querer mais de Deus. Para ele não queria só a companhia, ele falou: Senhor, além da sua companhia, mostra para nós, mostra para mim a tua glória, eu quero mais, Deus. É esse sentimento de sede, esse sentimento, meus irmãos, sabe o que me fez lembrar? Da minha conversão. Irmãos, vocês que aceitaram Jesus, vocês sabem do que eu estou falando. Era aquele sentimento de euforia, aquele sentimento de alegria, de falar, sair gritando pela rua, Jesus, sair evangelizando todo mundo, é aquele sentimento. A pergunta que fica é: por que acabou? Por que acabou esse sentimento? Por que acabou? Por que esfriou? Esse sentimento, ele não pode acabar. Agora, por que isso acontece? Se você observar neste capítulo, você vai reparar que existia a tenda do encontro. O que era a tenda do encontro? Era um lugar provisório para adoração, distante um pouco do acampamento,
E quem quisesse consultar ao Senhor ia até a tenda do encontro. E o Senhor sempre honrava Moisés quando Moisés estava na tenda do encontro. Sabe o que falta nas nossas vidas? Montar novamente a nossa tenda do encontro. Um lugar separado, distante, onde eu e você entramos na presença de Deus, onde Deus vai nos falar grandes coisas, onde Deus vai nos revelar grandes coisas, onde nós seremos ainda mais apaixonados por Deus. Às vezes está faltando isso, meus irmãos, nós montarmos novamente a nossa tenda do encontro, porque é lá que Deus quer falar com você, é lá que Deus quer honrar a sua vida, é lá que Deus quer dizer coisas grandiosas ao seu coração. Para muitas pessoas, a tenda do encontro é a igreja ou a célula. E aí eu pergunto a você, então quer dizer que você se encontra com Deus só 2 vezes na semana? É só na igreja e só na célula, só a tenda do encontro, você só frequenta 2 vezes? Irmãos, a tenda do encontro tem que ser um encontro diário, onde a gente diariamente está na presença de Deus, onde Deus vai falar comigo, onde Deus vai falar com você, porque vir à igreja é importante, ir à célula é importante, mas o mais importante é você frequentar a sua tenda do encontro. Isso é a coisa mais importante na sua vida, é você frequentar a tenda do encontro. É lá em que você é quem realmente é lá onde você rasga o coração diante de Deus, é lá onde você se arrepende, é lá onde você chora, é lá onde você é curado, é lá onde Deus fala contigo, e você fala com Deus. Então você precisa levantar novamente a sua tenda do encontro, armar a sua tenda do encontro, e começar a voltar a frequentá-la. Esse texto, irmãos, mostrou o povo de Israel acertando a vida com o Senhor. E nessas 4 fases apresentadas, nós temos lições aplicáveis em nossa vida. Primeira fase da revelação. O que o Espírito Santo tem revelado a você a respeito de sua conduta? Que ele anda com você ou que tem vontade de se afastar? Fase do arrependimento. Quando você percebe que está no caminho errado, qual a sua atitude? Quebrantamento e restauração ou justificativa e permanência no erro? Fase do compromisso. O que realmente importa a você? Fazer a vontade do Senhor ou servir ao Senhor para que Ele possa satisfazer a sua vontade? Fase da intimidade. Você continua sempre tendo sede de Deus ou depende das circunstâncias? Irmãos, essas palavras foram palavras duras para o povo de Israel, são palavras duras para mim e para você, mas são totalmente necessárias para nós, se nós queremos viver em avivamento e em santidade. Deus ama você, e haverá momentos que Ele vai fazer carinho em você, mas haverá momentos que Ele vai disciplinar você. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Às vezes a gente olha para as outras pessoas e diz o seguinte: eu estou apanhando tanto de Deus, e o meu vizinho que não serve a Deus, ele vive numa boa, ele faz as coisas erradas e Deus não faz nada, mas eu não posso fazer nada disso errado, que Deus vem com o cajado e me disciplina. Irmãos, a Bíblia diz que Deus disciplina a quem Ele ama. Então é sinal que você é amado por Deus, Ele te trata como filho. Quem não é disciplinado é porque Deus não considera ainda como filho. Então, se você está sendo disciplinado, louve a Deus, é sinal que Ele te ama e te trata como filho. Amém? É sinal que Ele te trata como filho. E a gente precisa ser disciplinado para a gente se tornar a pessoa melhor para Deus e melhor para as pessoas. O que impede você de acertar suas contas com Deus? Medo de correção? Sensação de perda? Ou de abandonar o que está fazendo? Esse acerto vai envolver confissão, lágrimas, mudança de atitude e restauração. Mas eu digo para você, é melhor fazer do que deixar de fazer. Amém? Fique em pé, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos, eu vou dar um tempinho para você ter um particular com Deus nesse momento.
Converse com o Senhor a respeito de tudo que Ele falou com você essa noite. O melhor conceito de avivamento que eu já ouvi foi dito pelo pastor Marcelo Jamal. Ele diz o seguinte: que avivamento, ação divina com uma resposta humana. Não adianta Deus mover os céus se você não vai responder na terra. Não adianta Ele querer mover os céus ao seu favor se você não corresponder na terra. Então o avivamento é uma ação divina, mas ele precisa de uma resposta humana. Aí fica o desafio a você: você quer ficar do lado de dentro ou do lado de fora? Porque Deus está te chamando para um avivamento. Deus está te chamando. Está te chamando a experimentar coisas que você nunca experimentou. Deus está falando com você, a você ser crente da maneira como você nunca foi, a você experimentar coisas com o Espírito Santo que você nunca experimentou. Mas Ele está esperando uma resposta sua. Ele está esperando um movimento seu. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos primeiramente agradecer pelo que Deus disse essa noite. Palavra do coração do Senhor para o nosso coração, mas, ó Deus, que o Senhor espera respostas. Não uma resposta negativa: tá bom, Senhor, legal, mas eu não quero, eu não consigo. O Senhor é desejoso que a gente diga: sim, Pai, trata a minha vida, porque eu quero experimentar essas coisas. Oh, Deus, nos dá esse sentimento de Moisés, esse sentimento que ele diz: Senhor, se o Senhor não for com a gente, eu não vou, a gente não vai, porque não existe nada melhor que a sua presença. Que adianta, Senhor, a gente estar lá numa terra frutífera e saber que o Senhor não está com a gente? É como nadar e morrer na praia. Deus, nós queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, mas a Tua palavra diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, a gente não pode se amoldar aos padrões do mundo. Aquela palavra amoldar ali, Senhor, é um sentido de ajuste. Nós não podemos ajustar a nossa vida com o mundo. Nós temos que ajustar a nossa vida com a palavra de Deus. Aí sim, nós vamos conseguir, ó Deus, experimentar a transformação pela renovação da nossa mente. Quando isso acontece, quando a nossa mente é renovada, nós conseguimos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Espírito Santo de Deus, queima a área de nossas vidas que o Senhor detesta. Queima, Espírito Santo, queima, 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 Espírito Santo, queima. Assim como um vaso é quebrado pelo oleiro e feito de novo, faz isso em nossa vida. Porque não importa a maneira que nós vamos ser quebrados, importa a maneira como nós vamos ser refeitos. Refeitos para melhor adorar e servir ao Senhor. Abençoe cada vida aqui, cada família aqui, e cada um saia daqui, ó Pai, refletindo em tudo aquilo que o Senhor disse. Não deixe que essa palavra seja uma palavra que caia à beira do caminho, ou entre as rochas, ou sejam sufocadas pelos espinhos, mas que essa palavra ela venha produzir muitos frutos na vida dos meus irmãos. É a nossa oração de gratidão
em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida.